começamos por um bom caminho, porque cantando a respeito de Jesus Cristo, queridos, nos faz entender quem nós somos também, porque Cristo habita em vós. 2 améns. Vou falar de novo para ver se você entendeu. Cristo habita em vós. Amém. Se o invencível habita em mim, querido, logo está tudo bem. Se o inabalável habita em mim, logo está tudo bem. Glória a Deus. É necessário compreendermos, por isso eu disse, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, abre os olhos do entendimento deles, Senhor, para que eles saibam qual a sua herança. Cristo em nós, a esperança da glória. E eles cantando, eles começam dizendo, no início eras a palavra. A palavra se manifestou. E como é que nós conhecemos a Deus? Diga, pela palavra. É necessário entendermos o que nós estamos fazendo aqui, queridos. Quando nós entendemos isso, nós nos tornamos a diferença para essa geração. E eu quero compartilhar um pouco sobre o conhecimento das Escrituras, o conhecimento de quem nós somos, o conhecimento de quem Deus é para nós. Você está comigo? No início ele era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E a palavra que vai ser ministrada essa noite, conheçam a palavra. Jesus Cristo, queridos, eu quero começar por esse caminho. Jesus Cristo, em João, no capítulo 4, ele está passando por Samaria, e ele encontra uma mulher no poço de Jacó, tirando água em Samaria. E Jesus vai até essa mulher e lhe pede água. Ele diz, dá-me de beber. E a mulher começa a indagar de forma natural com ele, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então a mulher, de forma natural, ela começa a falar com ele e diz, ei, sendo tu judeu, pedes a mim, dá-me de beber? Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Entendam, queridos, aquela mulher estava vendo uma situação de forma natural, mas Jesus responde a ela dizendo, se você soubesse, se você entendesse, quem é que fala contigo? Se você soubesse, você lhe pediria, e ele lhe daria águas vivas, que jorram para a vida eterna. Se você soubesse, se você entendesse. Então aquela mulher, ela começa a conversar diretamente com a palavra, ela começa a interagir com o Cristo, que era a palavra. Ela começa a interagir com a palavra, e ela fala, vejo que você é profeta. E ela começa agora ela entrou para a palavra dizendo, olha, vejo que tu és profeta. E eles dizem que o Cristo haverá de vir. Ela foi agora para a palavra. O Salvador haverá de vir. E Jesus disse, eu sou, e falo contigo. A palavra está aqui. Eu sou quem fala contigo. E aquela mulher agora, ela já se preocupa logo em um tempo de adoração, e ela já fala, olha, dizem que tem que adorar aqui, dizem que tem que adorar ali, e aonde é que tem que adorar? Porque uma vez que ela conhece a palavra, uma vez que ela começa a interagir com a palavra, surge um desejo dentro dela de adorar. A Sumayara falou aqui, gente, nós adoramos, nós vibramos, nós celebramos, porque nós entendemos a quem estamos fazendo. Nós sabemos por que estamos fazendo isso. Eu sei de onde eu saí, ela disse. De repente você não saiba de onde saiu. Mas a Bíblia diz que Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Sabe de onde você saiu? Da morte. A Escritura diz que Ele te resgatou do império das trevas e te transportou para um reino novo. Sabe de onde você saiu? Das trevas.
A Bíblia diz que ele tira o homem do lamaçal de pecado e coloca em um lugar de honra. Pastor, que lugar de honra é esse? É aquele que João disse no capítulo 1, versículo 12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Quantos sabem que Deus é rei? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ser filho de Deus é uma coisa grande, sim ou não? Ele nos tirou do lamaçal de pecado, nos tirou do lugar de sujeira e nos trouxe para um lugar de rei. Nos trouxe para um lugar bom. Você está comigo? É necessário conhecer a palavra, queridos. Abra a Bíblia para mim no telão, por favor. João capítulo 8, versículo 31. Quero falar um pouco de provérbios para vocês. Provérbios. Eu aconselho você a ler Provérbios pelo menos 3 vezes ao ano, no mínimo. Provérbios inúmeras vezes diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. Filho meu, observa os meus mandamentos. Filho meu, atenta para os meus ensinos. Filho meu, atenta para a minha palavra. Porque se nós atentarmos para a palavra dele, querido, nós vamos entender o que nós estamos fazendo. Nós vamos adquirir sabedoria e entendimento. Aleluia. João 8,31 diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam o quê? Crido nele. Quantos creem nele aqui? Amém. Ele disse assim: se vós permanecerdes, diga na palavra. Se vocês permanecerem na palavra, ele disse para os seus discípulos, aqueles que haviam crido nele, que haviam se tornado seus discípulos: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade, a libertará. Esse entendimento de que ele é invencível, de que ele é inabalável, é bom para nós. Mas quando você se enche da palavra de Deus, você começa a entender que o inabalável está dentro de você, que o invencível está dentro de você. Então você se torna inabalável, porque a Escritura diz: os que confiam no Senhor não se abalam. Essa palavra é um bom antivírus para o nosso software. Aleluia. Se você conhecer a palavra, você será liberto. Pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu já fui liberto. Sim, você é um ótimo bebê espiritual e precisa crescer no conhecimento da palavra. Oséias disse: o meu povo. Diga, está falando comigo? Porque, quantos aqui é povo de Deus? Oséias falou: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. O povo de Deus sendo destruídos, porque falta conhecimento. O mesmo Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque enquanto mais se conhece o seu Criador, mais você conhece você mesmo. Aleluia. Você sabe para que você foi feito, você sabe do que foi feito, você sabe qual o propósito para o que você está aqui. Conhecendo ao seu Deus, conhecendo ao seu Deus. E se quiser dar um tema para a mensagem, é conhecendo a Deus. Porque a Escritura diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Porque é necessário entendermos quem somos. É necessário, pastor, mas a igreja está cheia de joio. Não, queridos, o mundo está cheio de joio. A igreja está cheia de crente em fase de crescimento. Pastor, mas na igreja tem o joio e o trigo. Não, você está aqui para crescimento, para crescer nas verdades de Deus, para crescer no entendimento de Deus, para crescer no conhecimento da verdade. E isso vai fazer você ir mais longe. É necessário nós buscarmos essa palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai libertar você do quê? Diga, da enfermidade. Porque quando a enfermidade vier, você se apega à palavra que
diz: eu sou curado pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado, as enfermidades estão sobre ele, as enfermidades foi sobre ele, e por causa dele eu fui sarado. Quando o medo vier, você vai se lembrar das escrituras dizendo: não temas, porque eu sou contigo. De repente você pode até cantar essa canção: és invencível. Cantou, riu por causa da minha voz, né? Isso não é de Deus, não. O invencível está em você. O invencível disse: ei, não temas, porque eu sou contigo. Não temas o que há de vir, porque eu sou contigo. Eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. E se Deus é por mim, queridos, ei, pode vir o mundo inteiro. Ah, então você é o fortão? Não, o fortão está comigo. Então você é o super crente? Não, o super Deus é que é comigo. Existe super crente? O S assim? Mas o super Deus está comigo. Quando você se enche da palavra, querido, situação nenhuma derruba você. Quando você se enche da palavra, você não fica murmurando por coisas pequenas. Você não para em coisas pequenas, porque a palavra de Deus habita ricamente em você. Então as coisas pequenas não param você. Quando uma pessoa ela não se enche da palavra, querido, quantos já ouviram falar que pessoas saíram da igreja porque se chatearam? E por que se chateia? Porque ainda não entendeu. Estou naquela igreja 2 meses, o pastor não fala comigo. Fala com o pastor. Obrigado, irmã. 2 meses o pastor não fala comigo aí. Vem falar com o pastor. O pastor está aqui todo dia na igreja. Vem. Mas você não vem. Essas coisas, quando você não se enche da palavra, querido, você se torna pequeno e Deus deseja que você cresça. Deus deseja que os seus filhos cresçam. É necessário se encher da palavra. Abre lá em João capítulo 15, versículo 7. Estou gostando de ver as Bíblias folheando. João 15, 7. João 15, 7 diz: se vocês permanecerem em mim, não é assim? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o quê? É o que quiser que está escrito ali. E se eu quiser um carro novo? É lícito pedir? E se eu quiser uma casa própria? É lícito. Sabe o que eu acho engraçado, queridos? Eu sou pai. E eu acho tão interessante a facilidade com que os filhos pedem as coisas. Eles não têm nem noção. Eles só falam: pai, eu quero. Enquanto menores, pior ainda, porque minha filha um dia me pediu um foguete. Pai, o senhor compra um foguete para mim depois da faculdade. Enquanto menor, pior ainda, eles pedem tudo. Para eles está tudo certo. Uma vez eu fui a uma conferência em Águas de Lindóia, num resort maravilhoso. Aconselho qualquer um que quiser ir a uma conferência conosco lá, nos procure depois e vamos. Porque você pode. Amém? E a minha filha passou um tempo naquele resort. É claro que ela não foi para a conferência, ela foi para as piscinas. Ela foi brincar com a tia Palito, que tinha lá, contratada do hotel para levar as crianças para passear. E ela disse: pai, o senhor comprou um hotel desse para a gente? É tão fácil como eles pedem para nós, queridos. E quando vai ficando grande, vai ficando pior ainda, porque aí já sai do sem noção e pede com noção. Mas pede um smartphone, um iPad, né? 4 mil reais. Compra para mim, pai, é fácil, é só passar no cartão. E a Escritura diz: se nós permanecerdes nele, e a palavra dele permanecer em nós, nós podemos pedir o que nós quisermos, e nos será dado. A palavra te abre o entendimento, e te mostra que você não está na situação de servo, simplesmente, mas de filho.
E o filho tem acesso ao pai. O filho, quando dá uma dorzinha de barriga, fala: pai, me ajuda. A palavra vai te abrir o entendimento. É necessário crescermos no conhecimento da palavra. Conhecer e prosseguir em conhecer. A palavra vai te livrar de coisas que você não quer passar. Pode abrir a Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Meu Deus. Eu estava lendo essa tarde, essa manhã não, que essa manhã eu não tive tempo. Mas essa tarde eu estava lendo sobre avivamento. Procurando um pouco saber mais a respeito de avivamento. E sabe de uma coisa? A igreja às vezes entende avivamento como um evangelista, que ele sai de um lugar e vai para o outro e ele promove um grande avivamento naquele lugar. Quantos gostaram do avivamento que nós tivemos aqui no Mergulhando no Espírito? Há 15 dias atrás. Foi um momento avivado para nós. Mas avivamento não é momentâneo. O avivamento na igreja deve ser constante. A igreja é avivada porque a vida de Deus está com a igreja. Aleluia. Nós somos sempre constantes. Constantes, 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 constantes. Avivados constantemente. Avivados constantemente. Às vezes nos reunimos. Ontem eu estava tentando colocar fogo em madeira molhada. Quantos já tentaram fazer isso? Quantos aqui já tentou colocar fogo em madeira molhada? É terrível. Sabe de uma coisa? Quando a madeira está seca é mais fácil. E uma igreja avivada são madeiras secas. São madeiras secas. Eu gosto de fazer essas analogias, querido, porque no mesmo tempo, no mesmo dia que eu estava tentando botar fogo em madeira molhada, eu desejei fazer uma fogueira, a chuva não deixou, mas eu estava colocando fogo em madeira molhada. As partes que nós fizemos bobagem não apareceu no vídeo, tá? Eu estava tentando colocar fogo em madeira molhada. E depois eu associei aquilo com o nosso culto de jovens que nós tivemos lá. O nosso culto começou às 7h30 da noite. Mas os jovens, a partir de 5h30 da tarde, eles já estavam lá. És invencível. Eles já estavam se aquecendo. Eles já estavam se aquecendo e quando nós começamos o culto, foi praticamente assim, ó. O culto começou. E o fogo pegou. E nós não precisamos fazer força alguma para o fogo pegar. Porque a madeira já estava pronta. Já estava tudo pronto. Eles já estavam preparados, eles já estavam aquecidos, eles já estavam abrasados. E foi só fazer. Quando uma igreja está cheia da palavra, o avivamento é notório em todo o tempo. Em todo o tempo. Amém? Você está em Efésios comigo? Efésios capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se a Bíblia fala que existem ciladas do diabo, é porque existem. Você está comigo? E ela diz que é necessário nós ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, porque ele vai tentar nos derrubar de todas as formas. Aí ele diz para nós nos revestir da armadura para ficarmos firmes. Amém? E diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne e sangue. Se você entendesse isso, nem no seu casamento você brigava mais. Porque nós entendemos às vezes que a nossa luta é contra pessoas e diz: pastor, esse meu marido é uma luta. O senhor não sabe como eu sofro, pastor. Sabe de uma coisa, queridos? A sua luta não é nem contra carne nem sangue. E se você entender essa palavra, você vai orar pelo seu casamento. E o seu trabalho diminui. E Deus entra em ação. E as coisas começam a fluir de forma leve. Você está comigo? Deus não quer que você carregue peso.
Agora eu vou falar no outro sentido. Seu pai não quer que você carregue peso. Ele já levou por você. Amém? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Você percebe que o inabalável também é para você? Diga, eu sou inabalável. Se você permanecer nessa palavra, você é assim. Amém? Verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é a verdade, queridos? Quantos podem falar para mim o que é a verdade? Fala mais alto para eu ouvir. Cingindo-vos com a verdade. Ou seja, se vestindo com a palavra de Deus. Se enchendo da palavra de Deus. Se cobrindo com a palavra de Deus. Volto para o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo. Aquele que se veste da palavra, aquele que habita no esconderijo, descansa à sombra do Onipotente. Quer descansar? Fica na palavra. Cingindo ou vestindo-se com a verdade. Amém? Vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Irmãos, é desejo de Deus que você viva em paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se a palavra diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque o entendimento às vezes nos deixa perturbados. A paz de Deus excede esse entendimento. Essa paz guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Então calce os pés com isso. Se apegue à palavra. Verso 16, embraçando sempre. Embraçando sempre. Diga sempre. Se você estudou um pouco quanto eu, você entende que sempre é sempre. Sempre é em todo tempo. É de dia, de tarde, de noite. É de domingo a domingo. É do dia 1º ao 31. É sempre. Embraçando sempre o quê? O escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando sempre o escudo da fé. E a Bíblia diz a espada do Espírito. Eu não sei se você entende, mas uma espada é uma arma. Uma espada é uma arma de ataque. É uma arma de ataque letal. Você está comigo? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ei, irmãos, até quando nós vamos ficar só nos defendendo na fé? Não, eu creio que isso vai mudar. E o escudo? Eu creio que vai mudar. E o escudo? Mas você sabe que com o impacto, mesmo você estando com o escudo, com o impacto, quando vem o impacto, você começa a recuar? É que não dá para enfatizar essa situação. Mas você enfatiza com aqueles filmes da Roma antiga, onde eles usavam aqueles escudos na guerra. Se vier o impacto, ainda que você não sofra dano, mas você está sempre recuando. Mas quando você tem a espada, você ataca. E quando você ataca, você vence. Você está comigo? A palavra de Deus sempre vence. A palavra de Deus sempre vence. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus veio como homem, queridos, e como homem, ele foi ao deserto para ser tentado, em Mateus capítulo 4. Ele foi ao deserto para ser tentado, e depois de passar 40 dias sem nada comer, ele teve fome. A Escritura diz que ele teve fome. Fome é uma tentação. Quantos já ouviram o termo, a ocasião faz o ladrão? Você já ouviu esse termo? Isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Mas a fome, às vezes, ela faz as pessoas tropeçar. A necessidade de coisas
faz a pessoa tropeçar. Então Jesus, ele foi tentado na sua necessidade. E o diabo disse: olha, se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Mas eu pego, queridos, o que Deus havia falado, já havia uma palavra de Deus a respeito dessa situação. Deus já havia dito: este é o meu filho. A palavra de Deus já tinha sido lançada. E Jesus ficou com a palavra. Ele não precisou indagar a si mesmo dizendo: será que eu sou filho de Deus? Porque Deus havia dito que ele era. E quando Deus diz, queridos, é verdade. E Jesus o quê? Ele poderia ficar só se defendendo. Não, Deus disse. Mas ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus estava diante de Satanás, sendo tentado, enfraquecido na sua carne. E ele pega da palavra, a espada do Espírito, e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Deus disse, eu não preciso disso. Se Deus disse que eu sou filho, é porque eu sou filho. Se Deus disse que eu sou, é porque eu sou. Se Deus disse que eu vou vencer, é porque eu vou vencer. Se Deus disse que eu sou mais do que vencedor, é porque eu sou. Às vezes o diabo lança indagações em nós: será que eu sou? Será que eu posso? Por que dá certo para eles e não dá para mim? Deus não tem filho predileto. Ele diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E os filhos têm acesso ao Pai, os filhos têm acesso à mesa. Os filhos comem na mesa. Quem come das migalhas são os cães. Os filhos comem na mesa. Você está comigo? Jesus utilizou-se da espada do Espírito para dizer: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É necessário nós nos apegarmos a essa palavra, queridos, para permanecermos de pé. Irmãos, eu vou falar para você agora, inspirado pelo Espírito: se você não se fortalecer na palavra, você será um crente fraco. E Deus não chamou você para ser fraco. Em Deus não tem fracasso. Deus é vencedor. E nós somos mais do que vencedores, porque Ele já venceu por nós. E nós vencemos sem precisar lutar. Se você não se fortalecer na palavra, queridos, qualquer vento vai derrubar você. Judas disse sobre isso: nuvens sem água, repelidas pelo vento. Nuvens sem água, falando de homens vazios, falando de pessoas vazias. Nuvens sem água, repelidas pelo vento. Se nós não nos enchermos da palavra, queridos, não tendo conteúdo, qualquer vento vai nos derrubar. Mas Deus não nos fez para isso. Salmo 107, versículo 20 diz que Ele nos enviou a sua palavra e nos sarou, e nos livrou do que era mortal. Ele nos deu a sua palavra para nos sarar. É necessário eu e você nos encher dessa palavra. É necessário eu e você apegar com mais firmeza a essa palavra. Abre Hebreus capítulo 2, perdão. Hebreus capítulo 2. Versículo 1. Hebreus 2:1. Diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. O autor aos Hebreus está dizendo: é importante que eu e você nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. As situações virão e você, apegado com firmeza às verdades, você vai dizer: isso aí não é verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus diz que Ele é o meu pastor e nada me faltará. E quando vier a ansiedade que vai faltar alguma coisa,
Eu vou ficar com o pensamento de falta ou eu vou ficar com o pensamento da palavra? Deus disse, nada faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Você sabe o que significa pastos verdejantes? Lugar de abundância. Pastos verdes é lugar de abundância. A ovelha que anda por pastos verdejantes, que descansa em pastos verdejantes, não tem falta de nada. Ele nos guia por águas tranquilas. Você percebeu que eu estou citando Salmo 91, Salmo 23 para você? Tudo coisa básica. Mas se você se apegar ao básico, você fica de pé. Águas tranquilas. Aí, vez por outra, você está com a sua cabeça desse tamanho, figurativamente falando, preocupado. Quando a palavra de Deus diz que Ele guia você por águas tranquilas, lugar de descanso, lugar de delícias, lugar seguro. A sua vara, o seu cajado me consolam. Ele nos guia por lugar seguro, Ele nos consola, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele está conosco, Ele está nos puxando, Ele está nos tomando pela mão, Ele está nos cobrindo com as suas asas, debaixo das suas asas nós estamos seguros, Ele está fazendo por nós. E por que as preocupações? Deixa eu falar algo para você. Um lugar cheio não tem espaço para outras coisas. Quando a casa está cheia, Jesus Cristo, Ele falando a respeito de uma libertação, Ele diz, olha, quando o espírito imundo sai de um homem, ele vai para lugares áridos. E aí ele lá naquele lugar árido, de repente ele pensa assim, rapaz, eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. Espírito imundo é astuto. Ele diz, eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. Eu não vou ficar aqui eu não vou ficar nesse deserto. Nem o espírito imundo quer ficar no deserto. Então, se você entende que está no deserto, saia dele. Porque não é bom, nem para espírito imundo. Ele diz, eu não vou ficar nesses lugares áridos. Eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. E Jesus disse assim, e voltando, encontra a casa limpa e ornamentada, vazia. Então ele entra e traz consigo mais 7. É perigoso isso, não é não? E o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Irmãos, em casa cheia não tem espaço para ninguém entrar. E eu quero dar uma boa notícia para você, a sua casa está cheia. O Espírito Santo de Deus habita em você. A palavra de Deus habita ricamente em você. Não tem espaço para pensamentos negativos. Não tem espaço para pensamentos contrários. Não tem espaço para preocupações. Não tem espaço para ansiedade. Porque a palavra de Deus habita ricamente em você. Mas como isso acontece? É necessário que você se encha. Como é que eu vou ficar cheio dessa palavra? É necessário que você se encha. O profeta Jeremias disse, achadas as tuas palavras, logo comi, e as tuas palavras foram para mim gozo e alegria para o coração. Achadas as tuas palavras, logo as comi. É necessário que você se encha. Se encha da palavra. Se encha da palavra. Quando surgirem situações adversas, você vai se lembrar do que Deus disse a seu respeito. O que Deus disse a seu respeito. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Deus disse a seu respeito que os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Como eu me encho da palavra, pastor? Eu vou dar um conselho para você. Primeiro, vir nos cultos. Terça, quinta e domingo. A palavra de Deus sempre é pregada nesse lugar. Primeiro. Depois, na sua própria casa. Tire um tempo. Separe um tempo. E se encha dessa palavra. Porque você cheio dessa palavra, querido, não haverá nada que lhe cause dano. Foi Cristo quem disse isso.
Quem crê, quem crê, quem crê, nada lhe causará dano. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como ouviremos se não há quem pregue? Queridos, nós somos tão privilegiados. Temos a Bíblia impressa hoje em todos os lugares do mundo. Temos a Bíblia hoje nos nossos celulares, mas muitas das vezes preferimos o Facebook. É fala Deus? Ou é cala Deus? A Bíblia está lá no celular, mas preferimos o Facebook. Para quê? Para saber da vida dos outros. Olha, a Sumaera postou aqui, ó. Está lá em Lisboa passeando. Rapaz. Sumaera está em Lisboa passeando. O que a Isabela está fazendo lá com ela? Olha. Passeando em Lisboa. Ao invés de nos encher da palavra, ficamos olhando a vida dos outros. Eu particularmente considero o Facebook como fofoca virtual. Ninguém vai querer vir mais nessa igreja, né? Amém, queridos? Nada contra você ter suas redes sociais. Nada contra você gostar de ver um filme. Nada contra você gostar de ver uma série. Você paga por isso. Porque isso também é lazer. Você paga por essas coisas. Você paga a sua TV por assinatura. Você paga pelas coisas. É justo você usufruir delas. Mas não tire o tempo do Senhor para isso. Não tire o tempo de você se encher para essas coisas. Porque isso vai te causar dano. Quando vier a situação, quando a adversidade vier, a série não vai te salvar. O que você viu no Facebook não vai salvar você. O que você viu nos status não vai salvar você. Mas a palavra te salva. A palavra te salva. Eu sou casado, pastor, e eu não suporto minha esposa. Suporta. Porque a palavra diz: suportai uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Porque a palavra de Deus diz: amai um ao outro. Como Cristo vos amou, assim você deve amar um ao outro. Como você diz que não suporta alguém, querido? Porque você ainda não entendeu. Jesus disse à samaritana: se você soubesse, se você entendesse. A adversidade vem um momento de chateação, vem. Mas você se localiza na palavra. O momento de indignação vem, você se localiza na palavra. O momento que alguém te fecha no trânsito assim, ó, quase bate no seu carro. Eu acabei de comprar um carro novo, peguei o carro na quinta-feira mesmo, uma garota passando de bicicleta bateu o guidão no meu retrovisor. Não quero imaginar o que eu pensei, que só o pensar é pecado. Mas você se localiza e diz: é só um retrovisor. É só um retrovisor. Foi rápido. Quando a palavra está em você. Mas se a palavra não tiver, queridos, aí você é muito crente, põe a cara para fora do vidro e fala: filha do Deus Altíssimo. A palavra de Deus tem que estar em você, queridos. Porque quando o momento ruim vier, você transforma em bênção aquilo que poderia ser maldição. Você sabe que pessoas morrem por causa de briga de trânsito? Porque alguém bateu no retrovisor de alguém, começou-se uma discussão e alguém morreu por causa disso? Pergunto para você, um retrovisor vale uma vida? Mas quando as pessoas estão vazias, elas se apegam a essas coisas. Quando você está cheio da palavra, não. Quebra o retrovisor, você troca o carro. Eu não quero um carro com retrovisor quebrado. Eu quero um carro inteiro. Aí você vai e troca o carro. E Deus capacita você, e você paga o carro. Amém. Se encha da palavra.
Se encha da palavra, fortifica-te na verdade, se fortalece na verdade. Queridos, nada pode te salvar se essa palavra não fizer. Esse é o caminho. Pastor, mas eu estou assistindo Gênesis. Leia Gênesis. Aí depois de ler, você pode assistir. É permitido assistir, é lícito. A TV é sua. Ok? Mas leia Gênesis. Porque de vez em quando eles passam lá o versículo 8, o capítulo tal. Leia todo. A novela está toda aqui, fica tranquilo. O cara mais inteligente que tem é o cara da Record, que já pegou a novela escrita. Ele não precisou nem pensar para escrever uma novela. Leia. Leia as escrituras. Eu estou vendo a novela Jesus. Leia Jesus. Jesus é a palavra. Se encha da palavra. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que não vêm à igreja para não perder o capítulo. Isso é sério, queridos. E quando o dia mal vem, essas pessoas não têm estrutura. Quando o dia mal chega, essas pessoas não têm estrutura. Abre lá em Mateus no capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Quem ouve a palavra e coloca em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Agora, o que é que me chama a atenção? As chuvas vêm, queridos. As tempestades vêm. Os ventos vêm e batem com força às vezes. Porque o maior desejo do diabo é derrubar um crente. A maior alegria do diabo é derrubar um crente. Alguém aqui gosta de assistir luta assim? Ou filme de luta, essas coisas? Não. Só o pastor que não é crente aqui. Gosta? Legal. O maior desejo do desafiante é derrubar o campeão. A maior glória do desafiante é derrubar o campeão. Sabe quem é o campeão na ocasião? Você. O desafiante é ele, o diabo. E o maior desejo dele é derrubar você. Ele quer seu cinturão. Ele quer a sua coroa. Ele quer tirar de você aquilo que você conquistou em Cristo. Então, os ventos vêm com força contra você. Os rios vêm com força, as torrentes vêm com força para derrubar você. Mas todo aquele que ouve as palavras e as pratica será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Você edificou sobre a rocha, vai vir os rios, vai vir os ventos, vai vir as tempestades, vai dar com ímpeto contra a casa e a casa não vai cair. Diga comigo, a minha casa não vai cair. Mas Jesus faz uma outra comparação, prossiga comigo, no versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Não se constrói sobre areia. Não se constrói em terreno mole. Não se constrói em cima da lama. Porque quando vem as pancadas, a casa cai. E uma casa caindo é triste. A Bíblia diz que é grande a sua ruína. Verso 27. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Queridos, Deus está, nesses últimos tempos, levantando uma igreja forte. Uma igreja que conhece ao seu Deus. Um povo que conhece ao seu Deus se torna um povo forte e ativo. Deus está chamando uma igreja forte. Uma igreja que não só ouve as palavras, mas as pratica. Uma igreja que se enche das verdades de Deus. Uma igreja que se enche do que é verdadeiro. Porque o mundo está cheio de mentiras. O mundo está promovendo mentiras.
A Escritura diz em João capítulo 1 que a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas. A igreja, querido, é o que está sustentando esse mundo. Você é a igreja. Então nós precisamos nos encher dessas verdades. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Enchei-vos. Enchei-vos do que é verdadeiro. E o verdadeiro vai sustentar você. Amém. A mensagem que Deus me deu para essa noite é nos encher da palavra. Porque só a palavra de Deus nos sustenta. Às vezes uma pessoa vem ao culto e o louvor é tão agradável. As músicas é tão agradáveis. Mas se a palavra de Deus não estiver dentro de você, queridos, as nossas músicas aqui, elas são totalmente dentro da palavra. Mas se a palavra de Deus não estiver dentro de você, será só musicalidade. Será só melodia. E o tan, 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 tan não salva você. O que salva é o conteúdo que você tem. O conteúdo que está dentro de você faz com que você se torne frutuoso e ativo. Amém, queridos? Faz com que você não seja mais um mentiroso, um murmurador. Faz com que você não seja fraco, nem doente. A palavra de Deus habitando ricamente em você, sustenta você, sustenta a sua família, sustenta o seu casamento. Se encha da palavra. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar juntos. Aleluia. Quero aproveitar esse momento.